pessoal, tudo bom? Aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturas e hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre essa HQ chamada Violent Case. Bom, ela surgiu como um conto, na verdade, a primeira parceria entre o Neil Gaiman e o Dave McKean, e depois ela se tornou então uma HQ em 1987, então ela é bem antiga e ela teve várias reedições, foi até lançada em teatro, enfim. Na época ela fez um sucesso, e ainda hoje ela é considerada um sucesso, principalmente como o primeiro filho dos autores, e isso é muito importante principalmente para eles. Até aqui tem uma introdução, né, da primeira edição, eles colocaram aqui, como se fosse um extra, né, no final do livro, da HQ. Eles colocaram e o Neil Gaiman ele fala isso, né, que apesar de a gente ter um pensamento meio conturbado em relação ao nosso primeiro filho, ele ainda assim merece o amor deles, sabe? Como sendo a primeira obra, assim, dos dois em conjunto, né? Violent Case foi a minha primeira HQ, então eu diria que eu não tenho nenhuma experiência, né, pra falar tecnicamente sobre HQs, então ela é a minha primeira. E como primeira HQ eu gostei bastante, eu acho que eu fiz uma escolha bem feliz, assim, nesse caso, não só por ter gostado da história, por ter gostado da obra em si, mas também porque ela é um conto em si. Ela é bem curta, então pra quem tá começando eu acho que é uma coisa assim de efeito também, porque é rápido, é boa e fica na cabeça da pessoa que vai ler. Bom, sobre o que fala, né, Violent Case, então como eu disse, originalmente ele é um conto, é bem curta, então tudo que eu posso falar basicamente pra vocês é que essa história vai ser narrada por um cara já de meia idade, sobre a sua infância. Então ele vai jogar pro leitor imagens fragmentadas da sua infância, baseadas em sua memória, que é bem falha. Então você tem esses fragmentos bem assim nebulosos, então a gente não sabe dizer ao certo o que realmente aconteceu, o que ele está pensando. O próprio narrador conta isso no início da história, porque ele vai contar um episódio da sua infância em que o pai dele quebrou o braço dele. É como se quebrou o braço dele em virtude de uma violência, e ele teve que ir no osteopata, no médico. E esse osteopata, ele não lembra direito como que é o físico dele, ele lembra o que ele falou pra ele e alguns traços fisiológicos dele. Então ele vai tentar traçar esse personagem, né, essa pessoa da infância dele, esse médico, mas a gente percebe que essa imagem dele vai mudando conforme ele vai tentando relembrar como era realmente esse médico. Então é bem fugaz em alguns momentos as imagens que ele passa pra gente, e até mesmo o que ele diz das conversas também a gente não pode confiar totalmente. E ele acaba descobrindo que esse médico também era o médico do Al Capone, que foi um grande contrabandista lá nos Estados Unidos da época da Lei Seca. E isso mexe muito com a cabeça dele, assim, como um garoto, porque esse médico vai contar pra ele algumas coisas relacionadas ao Al Capone e ele vai ficar chocado, assim. Então a gente percebe que pra uma criança, o que ele presencia, o que dizem pra ele, é como se fosse algo muito sensacional, sabe? Então ele fica com aquilo na cabeça, e é lógico que por uma imagem forte que a gente tem quando criança, ele vai levar isso pra vida dele e vai fragmentar bastante. Eu gosto muito dessa HQ, dessa história, porque eu tenho sérios problemas com memória, então eu me identifiquei muito com o personagem principal, porque eu também tenho essa coisa com a memória, a minha memória me prega muitas peças, eu lembro pouco da minha infância, e é isso que eu percebo aqui com o narrador principal, com o personagem principal, que também é narrador. E quanto a isso, eu queria dizer que as pessoas costumam dizer que o narrador e o personagem principal talvez seja o Neil Gaiman, porque o traço que o Dave McKean faz dele, né, do personagem principal, é a cara do Neil Gaiman. Não sei se vai dar pra ver aí. E também no final há uma apresentação dos autores, né, do Neil Gaiman e do Dave McKean, que é o personagem principal mesmo, né. Então aqui tá o Neil Gaiman e falando sobre o Neil Gaiman, que é a mesma personagem de traço aqui no começo do livro. E aqui no final, também sobre isso, eu li uma coisa que o Neil Gaiman falou sobre isso. Ele diz no Pós-Fácil de 2003 que aquele jovem que acende o cigarro nos primeiros quadros não é o eu de meia idade que parou de fumar 10 anos atrás, mas ele e Dave fizeram algo muito bom há bastante tempo e ainda me orgulho deles. Então a gente percebe que talvez seja sim o alter ego, um alter ego possível
do Neil Gaiman, mas não fica bastante claro e talvez a gente nem precise ficar adentrando muito nesse mistério. E então, falando sobre mistérios, né, eu acho que essa obra é toda envolta em mistérios e talvez seja isso que torne ela, assim, uma grande obra dos autores. E falando sobre essa edição, né, ela foi relançada aqui no Brasil pela editora Aleph. Antes ela era publicada por uma outra, não sei qual era, mas ela era pequenininha, não tinha tanto trabalho envolvido nela, mas essa edição é sensacional. A editora ela trouxe extras, vamos dizer assim, né, no final, com os pós-fácios, as apresentações originais, sobre os autores e também sobre uma nota do tradutor, né, dessa edição, que foi o Érico Assis. E ele fala aqui sobre o processo de tradução, principalmente quanto ao título, né, Violent Cases, que ele manteve no original, ele preferiu assim, por conta das interpretações cabíveis aqui, que talvez se perderia, né, elas se perderiam com a tradução. E ele também tem um site que ele publicou sobre esse processo de tradução, principalmente quanto ao título. Eu vou deixar ali embaixo, tanto é que ele linkou um post meu falando da editora Aleph e eu fiquei super feliz. Então ele me respondeu também, super graça, ele é super atencioso. Eu vou deixar ali embaixo o link pro blog, do site dele. E quanto aos traços, gente, eu fiquei apaixonada, assim. Eu nunca tinha pegado um livro na mão, uma HQ antes pra ler. Eu, na verdade, já tinha pegado uns livros pra ver mesmo, mas não que eu tivesse mergulhado na história. E, gente, a identificação da história com esses traços é sensacional. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, eu queria mostrar pra vocês os traços e tal, porque eu acho que isso é essencial, né, fundamental numa review de HQ. Mas eu vou tentar tirar algumas fotos e vou deixar o link ali embaixo pra resenha escrita lá no blog, se vocês quiserem ver. Eu tô me enrolando inteira, né, com esse livro. Ó, os traços, na verdade, as cores são bem sóbrias, é bem sépia, assim. Então você percebe tom de marrom, de vinho e de azul também, azul marinho. E em alguns momentos o sangue aparece muito vivo, tá vendo? É muito bom. O Davis sabe brincar bastante com os traços. Ele coloca fotografias no meio, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas ele coloca de uma maneira muito sensacional, assim, genial. E não é simplesmente uma fotografia jogada no meio, sabe? Muito bom mesmo. Então eu vou tentar mostrar um pouco melhor pra vocês lá no blog, porque não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Mas, olha, super recomendo essa HQ pra quem tá iniciando, né, aí no mundo das HQs, por experiência mesmo, porque além disso eu não posso falar muito mais. Então, gostei bastante. É bem curtinha. Eu fiquei com muitas dúvidas, né, no final, quanto ao final, mas eu acho que isso faz parte da história, principalmente porque o próprio narrador tem dúvidas quanto ao final dele, quanto à história que ele tá contando. Então, não sei. E essa capa também eu adorei, né, quanto ao estojo aqui de violino que os contrabandistas, que os gangsters guardavam suas metralhadoras. Eu achei muito, muito boa mesmo. Então tá aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, deem um like pra mim, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!